Fala rapaziada, Nelson na voz. Nesse vídeo vamos reagir a um vídeo do FKS Fallen se revolta com a triste situação que vive a Bestia. Então, sem mais delongas, vamos lá. 2, 3 cliques e você sai de skin nova. Se a skin que você quer for mais cara, basta você inteirar o valor usando o cupom FKS para receber 35% de bônus. Skins Monkey, link na descrição. Ficou ruim pra Bestia, uma série de atrasos burocráticos e até o presente momento, ao que tudo indica, deu um desacerto com os parceiros degustador de alfajor. A Blast, ela precisa entender que isso é uma emergência de marca maior, é uma emergência que mexe com sonhos, planejamentos, com organização, com muita coisa de um time que conquistou no Eu acho que esse cara aqui é o velho Vamp, né? Eu acho, se não me engano. server, pela regra dela, o direito de jogar o Major. Mas sempre Se não é o velho Vamp, é o Apoca, né? O Apocão que o Gaulei chama. tem um argentino tomando atraso, tem um brasileiro levando vantagem. Vem comigo, vem contigo, vem entender a triste situação do Boca Juniors. Pelo justo e pelo correto, a Bestia saraviou na chinela. A Legacy meteu um 2-0 quente e garantiu a vaga pro Major Austin 2025. Porém, uma burocracia sistemática graúda deixou os jogadores da Bestia sem pai nem mãe e bem longe da terra dos livres. A Bestia fez um apelo. Sem os devidos vistos de Tomazinho e Lúcio, tava brabo. E não aceitaram, né? Não liberaram, aliás, o visto dos caras, né? Eu tava vendo essa situação aí. Nas novelas, né, desse CS2 aí que o FKS traz pra gente. Pros boludinhos molhar os pezinhos no país da águia pujante. A Blast não quis muita conversa e meteu a Legacy no lugar da Bestia, porém as coisas ficaram mais envergadas do que deveriam. De primeira instância, o visto foi negado, pois na visão dos americanos, ambos os jogadores da Bestia não teriam motivos pra voltar pra Argentina. Quando na real, os caras moram e trabalham na Argentina. Acho que na visão do Donald Trump, até argentino tem que ser tratado igual os mexicanos. Se tivesse pelo menos o nome de ticano, né? Um Joanito, Basurita, Punienita, faria mais sentido. E mesmo com uma carta de recomendação do governo argentino, os dois bonecos ficaram de xereca na fila do carrinho de churros. O governo da Argentina botou a mão no fogo pros dois pescocinhos de Socorro poder sonhar com o Major e mesmo assim não teve o adianto do visto. Após esse empecilho todo, Do Mal deu uma entrevista que acabou sendo percebida com maus olhos perante a população fragilizada da equipe. Esse editor do FKS é bom, velho. Eu gosto da forma com que ele traz os vídeos, né? Ele acelera os vídeos ali e coloca memes ali, enquanto o FKS também, o roteiro do FKS também é muito bom, né, velho? Tenho que dizer. Bestial. Abre aspas, sim, há uma grande chance de que isso aconteça, no caso a Legacy jogar o Major no lugar da Bestia. Quer dizer, infelizmente não conseguimos vencer. No caso lá, quando a Bestia deu um sarandê neles que classificou pro Major. Não fizemos o nosso melhor jogo e foi muito frustrante porque, pra ser sincero, achávamos que conseguiríamos. Tipo, se jogássemos 10 vezes, poderíamos vencer pelo menos 9, tínhamos confiança, tínhamos tudo, mas não jogamos bem. Agora temos a chance de jogar de novo e sim, vamos tentar provar que nós merecemos mais, disse Do Mal em uma entrevista a Dust2 US. Ou seja, eles levaram uma amassada de pau dentro do server, a Bestia classificou, não conseguiram visto, a Legacy recebeu o invite, ficou na fila e na mesma hora os caras foram jogar, seu burro. Nas falas de Do Mal, ele afirma que tem uma grande chance da Legacy jogar no lugar da Bestia pela falta de visto da parte de Tomazinho e Lúcio. O entrevistador, inclusive, dá a entender que é provável mesmo que a Bestia não consiga os vistos a tempo. Diz que eles tuitaram a respeito disso e na inocência Do Mal responde a sinuca de bico de maneira que pode e o resultado foi uma algazarra na rede do falecido Pomba Azul. Sobre a entrevista, Luchovic não conseguiu o visto tomando papo, muita pouca empatia da sua parte, Do Mal. Eu teria vergonha de dizer isso em uma entrevista agora. E se eles pudessem jogar tão bem, teriam vencido mais de 13 rodadas em 2 mapas, seu pedaço de merda, caralho. E não só o Luchovic sortou o papo, o Tomazinho pescou assim de Socó
também. Qual foi com você, Domão CS? Tá torcendo pra gente não ter visto? Você acha sério que de 10 partidas você ganhava 9? Por que você não ganhou nada na final? Então eu sei a resposta. Não é porque foi um jogo ruim. É porque com essa mentalidade fraca que vocês têm, torcendo pra um time que ganhou de vocês pra ser desqualificado, ou isso é porque vocês não têm sangue pra jogar uma partida importante. Vocês entram em choque. De 100 final, eu ganho 100 de você, rapaz. Vai tomar no cu, com todo respeito pra Legacy. Olhando assim, né, pela headline, realmente parece que o do mal se passou na entrevista, mas aí aparece Zelão, que ultimamente tomou um chá de fita. O bichão foi na ayahuasca e tá mais lúcido do que todos e deu a parecer pelo certo. Assisti os 13 minutos inteiros da entrevista, porque contexto importa, cada detalhe, cada pausa, não dá pra jogar só pelo headline, igual jornal que edita pra clique. O bichão mandou um papo, falou assim, ó, o do mal tava falando em outra língua, em meio a uma pergunta conduzida de um jeito que já te empurra pra parecer mais frio do que sente, mas o que vi ali foi um moleque tentando levantar o time sem maldade e sem arrogância, só tentando achar confiança no meio do caos. E realmente, eu acho que o do mal não quis merecer uma porra, o cara falou... O cara falou que ganhava 9 de 10 jogos, mas perdeu no jogo que classificava, né? E aí, como é que fica? O time dos boludos seria o único representante da Argentina nesse Major e a comunidade toda se juntou em apoio à bestia. Todos empurrando nos jovens argentinos em prol de seu sonho. Deu o sonho tirado das mãos dos hermanos desse jeito pra ser dado pra Legacy e deixou muitos levemente desacorçoados. Foi falta de consideração da Blast não esperar a bestia tirar seus vistos ou simplesmente a burocracia que o evento tinha que tomar pra conseguir se manter no cronograma. Essa situação toda ganhou um tempero a mais, tendo em vista que o CEO da bestia já tinha dado as cartas pra Blast, dizendo que na segunda-feira, dia 26 de maio, os vistos já estariam na mão. A Blast não cancelou sua decisão e a Legacy continua sendo a escolhida pra rechear o Major Austin. A bestia conseguiu adiantar os vistos pra hoje, dia 22 de maio, estão com o passaporte no bolso, com a bala na agulha, com as mãos firmes pra dar bala em bagre dentro do server, mas a Blast segue em silêncio. E o que eu te pergunto é, como vai ficar essa situação? Deixar os boludinhos marchar por terem se atrasado no visto ou cancelar a Legacy depois de ter confirmado eles no Major? Em um tweet, o CEO da Bestia afirma que a Blast não deu uma data limite estipulada pra eles sacar o visto e ainda deixou de exemplo aí, ó, que eles esperaram a 9 panos uma vez 5 dias antes do evento. O que contradiz um tweet do Luchaforg que diz que os caras tão com os papel na mão, mas por um dia de atraso, a Blast tirou os bichão e botou a Legacy. Nisso apareceu o Zelão chapado com a trombeta dele, com os papos de chat GPT, uns emojis muito loucos. Esse casão aí tá... Você sentiu ofendido, a tapuça serviu. E após uma trocação de tweets, o Lúcio deixa claro que a bestia deu a certeza que teriam os vistos na segunda-feira pra Blast e mesmo assim eles escolheram os Brazuca pra maior briga de cachorro magro oficial do Counters. Ainda reitera que terão provas e evidências pra comprovar que estão pelo certo na braqueada, que não é xaxicho, que eles não estão detocadamente, que a palavra de homem é o que vale. Tão correto quanto o Probably Fair do CSGO Skins. Tem inscrito aí, ó, ganhando o mês no melhor site de abrir caixinha do Counter, mas por outro lado tem quem tá na noia e desandando o micro-ondas da mãe pra abrir a caixa. Então vai com calma, magrão. Quer jogar, joga consciente e usa o cupom. Teve um cara que ganhou aí uma skin de 150 mil reais com esse cupom do FKS aí. É uma, acho que foi uma faquinha esmeralda, algo do tipo, né? E o cara não botou muito, eu acho que ele botou acho que 20 dólares, se não me engano, né? Mas isso daí é uma coisa que acontece, é um em 1 milhão, né? Pra isso acontecer. Bem difícil. Bom, FKS pra ganhar 10% de bônus. CSGO Skins, link na descrição. Zelão ainda aparece mandando papo, que ele é irmão do dono da Legacy, no caso o Dead, por sinal, uma vez dei carona pros bichão lá em São Paulo, hein? Trepeu 5, meu filho, o Zelão ficou em choque. Falou que é o seguinte, que a org que tá indo pro Major em cima da bestia é do irmão dele, mas que ele defende a bestia, porque o certo é o certo. A bestia ganhou no tiro, na trocação de bala, e que a Blast vai ter que pagar aí, ó, as consequências se cometer essa injustiça com os meninos. E agora, como é que fica, José? As passagens estão na mão, os caras debulharam a Legacy pelo rústico brusco, puxaram o jogo, então com o dedo coçando pra sentar o dedo sem dó nem piedade. Eles buscaram a vaga e foram negados
salgados é o famoso sazon. Temperaram os boludinhos e deixaram pros brasileiros comer o miojo. Ao mesmo tempo, não tem culpa Legacy, né? Eles se mantiveram no Qualifier e, segundo o livro de regras, tá tudo certo. Eles têm que negar o convite e deixar pros outros times. E se todos os times negarem, seria o mais certo a se fazer? O alarde tá feito no Twitter. A Blast, que tá de cu doce e não disse se vai manter a Legacy ou pensar com carinho e passar a mão nos pescocinhos de Socó pra adentrar a Terra da Liberdade, mesmo com um atraso, e desossar o fino counter sul-americano daquele modelo justo e correto. Deixando toda a rixa Brasil-Argentina à parte, se fosse com o Fallen, já ia ter nego jogando na palme caseiro nos headquarters da Blast, tacando alicerce nas janelas dos responsáveis da baderna das mais tenebrosas, e não era cartaz. A real é que isso já tava predeterminado a acontecer. Os americanos são espiados, não deixam qualquer Borat entrar na firma, tem que ter a sapiência, e os caras viram bicho nos argentinos. Negaram voz do mesmo jeito que poderiam ter negado para uns russos doidão de balalaica. Já ocorreu previamente no Major Columbus 2016. A The Mongols ficou magra da cena e a Splice pegou a vaga. Em Boston, no ano de 2018, a equipe Tailu foram os escarrados da vez, sendo substituídos pela Flash Gaming, juntamente com a fatídica 100 Thieves, o time que nunca existiu. Falecida equipe por sinal eu do KNG e do meu grande amigo comparsa beijador de boca das donzelas em boate TFNX. Os bichão também se empacotaram por conta de visto nesse mesmo Major. A pista tá lisa e não é só pra argentino. O que resta pra nós é xingar muito no Twitter e fomentar essa guerra civil. É Legacy ou é Bestia? Alguém vai ter que sentir o amargo. Que situação que a Blast se enfiou. Não quiseram esperar os capetão da Bestia e deram o leitão pra Legacy. Agora estão na sinuca com as mãos atadas, tomando hate. Qualquer decisão que eles tomarem vai acabar sendo ruim. Parece a Fúria um tempo atrás. O que pega mesmo é que, segundo o Lúcio, eles se atrasaram em um dia para entregar os vistos. Então, segundo a lógica, não cumpriram com a demanda da Blast, né? Isso. Fora que agora a Legacy também tá no alvo. Vão xingar muito no Twitter e gorar muito a jogatina dos brasileiros. Situação triste pra todos os lados. Eu nem tenho piada pra fazer. Tinha escrito umas relacionadas ao alfajor e ao Maradona. Pega o prato, estica a linha, dá um tiro na farinha. Mas acho que esse assunto carece um parecer mais sério. E, sinceramente, tá tudo bem mastigado no Twitter. É só mais um farm de ouro infinito nesse canal. E nisso vem mais informação bombástica. A Bestia lança o fatídico vídeo, afirma que não tinha um prazo para entregar os vistos, que quando perguntavam pra Blast, tudo que recebiam era um prazo pra gringo é mais caro. E com informações da Dust 2 Brasil, o ponto de vista da Blast é o seguinte: após os primeiros problemas com os vistos, a Bestia deixou de responder aos contatos da Blast, meteu o famoso ghosting. A Blast, injuriada, disse: eu vou te dar até quarta-feira pra pensar mesmo se você vai querer casar comigo. E marcou a data limite pro dia 21 de maio até o meio-dia. A Bestia teria contateado a Blast mais cedo desse mesmo dia e informado que estariam com os vistos quase na bala, que após uma entrevista de emergência na segunda... Ah, mano, o cara, a gente não fica nem aí pra treta que tá acontecendo, a gente quer saber dos memes que aparecem, tá ligado? Segunda-feira ia pocar o tal documentos argentino, mas na visão da Blast isso era somente uma promessa de entrevista de visto e não o documento em si. Por falta de cumprir os prazos, a Legacy tomou o lugar da Bestia, decisão essa que foi aprovada pela Valve, e é só ver os adesivinhos dentro do jogo, tá ruim pros argentinos. Em defesa, a Bestia ainda segue com a versão de que não tinha data limite, e quando perguntavam pra Blast, eles só mandavam um envio mais rápido possível aí, e posteriormente estipularam a data de 21 de maio pro envio da documentação necessária. E ainda admitem que faltou aquele talento na questão legal, disseram que começaram os processos do visto de maneira incorreta e sem o suporte legal apropriado. Falezão Lúcio mandou um papo do seguinte, que ele nunca vai concordar com essa priorização. Parece que os caras acharam mais importante tá com os adesivos certo no prazo do que garantir que o time certo que se classificou participe da competição. E os boludo tá com o visto na mão e o tempo pra voar, que a diferença foi menos de 24 horas em relação ao prazo estipulado. Falezão ainda disse que pegou de frente a Bestia por 5 anos e viu os caras sonhar com esse Major e falharem várias e várias vezes, e que dessa vez eles venceram de
forma justa e não desistiram nem quando tiveram problemas com o visto, que todo mundo sabe como que é difícil conseguir um visto pro Zewa e que ele ainda tem esperança de que alguém com poder conserte essa situação e esclareça tudo. Inacreditável, unreal. Ainda pede pros caras não dar hate em cima da Legacy, porque isso aí é injusto, já que os caras são o próximo time na fila, não tem o que fazer. Se outros caras pegar a oferta, vai acatar, mas diz que a Legacy não tem poder nenhum pra resolver isso, então pare de xingar os caras. Maneiras de boicotar a Blast estão sendo reverberadas por Twitter, xingar muito na transmissão do Gal, ou até negar comprar aqueles adesivos feios de fivela de cowboy, até sugestões mais hardcores, tipo a Legacy negar o convite pro Major e na sequência todos os outros times negarem o convite também, ou até mesmo aí, ó, os jogadores lá do campeonato se negarem a fazer o Media Day, entrevistas e coisa arada com a equipe da Blast. Sinceramente, nem sei mais quem tá errado nessa situação. Eu já redigi essa porra desse roteiro umas 5 vezes com cada notícia que ia saindo, mas ao que tudo indica, a Bestia infelizmente tá fora e ficou pra Legacy brilhar muito nos holofotes texanos. E o que você acha? Tem que considerar mais um pouquinho a Bestia, dada a situação triste do River Plate? Os boludinhos estão merecendo um auxílio emergencial? É justo tudo isso que tá rolando com os caras, ou ratearam no visto e nada mais justo do que aconteceu com eles? É hashtag Argentina El Major ou não é? Tomazinho, vai gritar bem alto pros texanos ouvir lá de cima ou não vai? Quando que o Fallen vai arrumar aquela lombarzinha dele? Tudo isso e muito mais nos próximos capítulos de Um Nóia dando notícia atrasada mais uma vez. Eu tô indo nessa e falou. Então é isso, galera. Vamos ler aqui os comentários. A org argentina foi incompetente e meteram o louco depois. Pode ser, né? Fun fact. A Letícia, esposa do Fallen, foi a pessoa que praticamente garantiu o visto dos argentinos. Ela resolveu em 5 dias o que o manager da Bestia disse que não conseguia em 3 anos. O manager da Bestia foi incompetente e jogou a culpa para Blast e para Legacy. Para quem não sabe, a esposa do Fallen, né, o Gabriel Toledo, é advogada, né, ao que tudo indica. E pode ser que isso aqui seja essa fonte aqui, da onde que ele tirou isso, né? Eu não sei, pode ser mentira também, né? Pode ser bagunça aí dele. Em pleno 2025, o consulado do Zub vem Nine por não reconhecer torneio de esportes. Ok, eu não sei o que é melhor, se é o roteiro ou a edição. É os dois, né? É os dois. O FKS sempre ele se supera aí na questão da edição e do roteiro, né? Ultimamente os vídeos dele só vem melhorando, né, com o tempo, vem envelhecendo como vinho aí, muito bom. O dia já tava bom, agora ficou melhor ainda. Realmente. Então é isso, galera. Se você quer que eu veja algum vídeo indicado por você, é só você deixar aqui na descrição o link do vídeo ou o nome do vídeo, que eu reajo, né? Eu sou bem eclético, assisto todo tipo de conteúdo e eu vou dar minha opinião sincera, né? O que eu acho realmente, né? Meus comentários, né? De eu mesmo sendo eu mesmo, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, se inscreve. Até mais.